onde dá. Perfeito, obrigado, Mariana. Eu gostaria, então, de dar por aberta o painel sobre direito internacional privado e sentenças estrangeiras, do segundo encontro de atualidades e desafios do direito internacional da Universidade Lusófona do Porto, a quem eu agradeço, ao querido professor Fábio Veiga, e também a professora Caterine Maia, pelo convite para participar desse evento. Já de início, acho que o Márcio estava aqui presente, né? A Mercília está aí? Tudo bem, Mercília? Né? Estivemos Sim, juntos estou lá por em outros aqui, tudo eventos. bem. Obrigada. Tudo bem, prazer em revê-lo, né? Estamos participando de vários eventos juntos, tá? Sim, Espero que tenha colaborado aí com a sua atividade de pesquisa, que, aliás, é muito pujante, né? Você tem pesquisado bastante, escrito bastante, parabéns. obrigada. Uma, eu acho que tinha alguém com o convite aberto. Se você quiser começar pelo seu trabalho, então será um prazer. Posso É, começar? então, claro que sim. Deixa eu só marcando aqui o ponto, só um instantinho. Então, a Mercília Pereira Gonçalves, né, vai falar sobre o certificado sucessório europeu e os documentos internos com efeitos análogos da habilitação notarial de herdeiros e o procedimento simplificado, a habilitação dos herdeiros e registros. Mercília, é sempre um prazer ouvi-la, viu? Você tem a palavra, faça a sua apresentação para que nós possamos, então, depois comentar sobre o seu trabalho. Fique à vontade, querida. Pronto, muito boa tarde. Então, antes de mais, aproveito para vos cumprimentar e endereçar os meus agradecimentos à Iberojur por ter aceito o meu trabalho. Começo assim com a apresentação do trabalho, o certificado sucessório europeu e os documentos internos com efeitos análogos da habilitação notarial de herdeiros e o procedimento simplificado de habilitação de herdeiros e registro. Ora, resulta precisamente do artigo 2024 do Código Civil que a sucessão consiste no chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas matrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. A prova dos sucessores do autor da herança é feita por habilitação judicial ou por habilitação notarial, como escritura pública ou ainda em sede de processo simplificado de habilitação de herdeiros. O Decreto-Lei nº 324/2007, de 28 de setembro, veio permitir também às conservatórias do Registro Civil a titulação da habilitação de herdeiros no âmbito de procedimento simplificado de habilitação de herdeiros e registro. A habilitação é uma declaração feita pelo cabeça de casal ou por três declarantes, no sentido de serem os habilitandos os herdeiros do falecido e de que não há quem eles lhes prefira na sucessão ou quem concorra com eles. Por um lado, confirma-se os dados que resultam das certidões de registro civil, nomeadamente a filiação e a aboenga. Por outro, obtém-se a declaração de factos que não são suscetíveis de prova documental, nomeadamente que não há outros herdeiros que possam preferir ou concorrer a determinada herança. Diríamos que a habilitação de herdeiros tem três papéis fundamentais. O primeiro será o de prevenir litígios através de uma declaração cuja solenidade convida à devida ponderação de quem a produz, e ainda a recolha de elementos que, de forma certa e segura, provem a qualidade jurídica de determinados sujeitos no âmbito de uma sucessão. O segundo, o facto de dotar os herdeiros de um instrumento que os legitime a ordenar e praticar atos de administração sobre o património do autor da herança. Por fim, mas não menos importante, funciona como ato preparatório da partilha, pelo que deverá conter todos os elementos que permitam a correta determinação da posição relativa de cada um dos herdeiros e o cálculo do respectivo quinhão hereditário. Nos termos do artigo 86 do Código de Notariado, a habilitação notarial de herdeiros tem os mesmos efeitos da habilitação judicial,
e a título bastante para legitimar os herdeiros e o cônjuge meeiro a procederem a levantamento de dinheiro e outros valores, a abrevamentos, a títulos de crédito, a abrevamentos de transmissão de direitos de propriedade literária, artística, científica ou industrial, a registro nas conservatórios dos registros predial, comercial e da propriedade automóvel. Convém, contudo, relembrar que, apesar da escritura notarial da habilitação de herdeiros ser um documento autêntico, o notário que a exarou não garante a veracidade nem a eficácia das declarações que lhe foram feitas, pelo que os atos e as declarações que o notário atesta como tendo sido praticados, emitidos ou prestados perante ele terão o valor jurídico que lhes competir, podendo ser impugnados pelos interessados nos termos gerais do direito. Em qualquer caso, as declarações prestadas, seja pelo cabeça de casal, seja por três declarantes, quando em tais declarações saluda a existência de sucessores, herdeiros legais, testamentários ou contratuais, devem ser sempre acompanhados com prova documental que justifique cada um dos factos invocados. Desde logo, a certidão narrativa de óbito do autor da herança, as certidões do registro civil, justificativas da sucessão legítima ou legitimária ou documento equivalente quando deva ser emitido no estrangeiro e certidão de teor do testamento ou da escritura de doação por morte, mesmo que a sucessão não se funde em algum desses factos. O certificado sucessório europeu não substitui os documentos internos dos diferentes Estados-membros para fins análogos, conforme resulta do artigo 62, número 3 do regulamento. Aliás, o número 2 daquele mesmo artigo afirma que o recurso ao certificado não tem caráter obrigatório e só será emitido à instância do requerente, que deve ser um herdeiro ou um legatário que tenha direitos na sucessão, ou pelo executor testamentário ou administrador da herança que necessite de invocar noutro Estado-membro a sua qualidade ou exercer os seus direitos. Do considerando 67, resulta que, a fim das sucessões com incidência transfronteiriça na União serem decididos de uma forma célere, fácil e eficaz, o herdeiro, o legatário, o executor testamentário ou administrador da herança deverão poder provar facilmente a sua qualidade e ou os seus direitos e poderes noutro Estado-membro, por exemplo, no Estado-membro onde se situem os bens da herança. Para o efeito, o presente regulamento deverá prever a criação de um certificado uniforme, o certificado sucessório europeu, que será emitido para fins de utilização noutro Estado-membro, a fim de respeitar o princípio da subsidiariedade. Este certificado não deverá substituir os documentos internos que possam existir para fins semelhantes nos Estados-membros. Por outro lado, e como resulta do considerando 69, o recurso ao certificado não deverá ser obrigatório. Isto significa que as pessoas com direito a pedir um certificado não são obrigadas a fazê-lo, sendo livres de recorrer aos outros instrumentos disponíveis ao abrigo do presente regulamento, quer sejam decisões, atos autênticos e transações judiciais. Todavia, nenhuma autoridade ou pessoa à qual seja apresentado um certificado emitido noutro Estado-membro deverá poder solicitar que lhe seja apresentado em vez dele uma decisão, um auto autêntico ou uma transação judicial. Cada uma daquelas pessoas poderá optar, assim, por lançar mão de um documento interno com efeitos análogos ao certificado sucessório europeu. Este documento interno produz plenos efeitos no estado de origem, mas também no estado de destino. Contudo, ao contrário do que acontece com o certificado sucessório europeu, o auto autêntico estrangeiro e as decisões estrangeiras podem estar sujeitos ao controlo da conformidade com a ordem pública internacional. Por sua vez, o certificado sucessório europeu produzirá os efeitos probatórios e de proteção a terceiros de boa-fé previstos no artigo 69 do regulamento no estado emitente e no estado de origem, pelo que, como já referimos e resulta do considerando 69, nenhuma autoridade ou pessoa à qual seja apresentado um certificado emitido noutro Estado-membro deverá poder solicitar que lhe seja apresentado em vez dele uma decisão, um ato autêntico ou uma transação judicial. O certificado sucessório europeu também não está sujeito a qualquer mecanismo de reconhecimento ou controlo prévio, nem de competência, nem de conformidade com a ordem pública internacional. Só a autoridade emissora tem poderes de suspensão ou de retificação do certificado. Na verdade, o certificado produzirá os seus efeitos em todos os Estados-membros, vinculados sem necessidade de recurso a qualquer procedimento prévio, e o certificado sucessório europeu produz os efeitos próprios previstos no artigo 69 do Regulamento Europeu das Sucessões, como sejam efeitos probatórios e efeitos de proteção de terceiros de boa-fé.
Da mesma forma, se alguém adquirir um bem a uma pessoa indicada no certificado sucessório europeu como habilitada para dele dispor, não pode ser prejudicada se mais tarde se vier a concluir que o certificado não continha informação exata e o alienante não tinha legitimidade para atuar. Perante este cenário, e apesar do caráter não obrigatório do certificado sucessório europeu, há já quem avance o sucesso deste instrumento legal como chave mestra do sistema legal europeu da sucessão mortis causa. Na verdade, o Regulamento Europeu das Sucessões apresenta-se como um instrumento jurídico capaz de harmonizar as regras de direito internacional privado como nenhum outro, nomeadamente o Regulamento Roma I, o Regulamento Roma II e o Regulamento sobre Separação e Divórcio terá conseguido até à presente data, até porque estes só se referem à lei aplicável, muito embora devam ser coordenados com os regulamentos Bruxelas I e II. Também é certo que quer o regulamento sobre as obrigações alimentares, quer o recente regulamento sobre regimes matrimoniais, contêm regras sobre competência, reconhecimento e execução, mas pela natureza das matérias a que se aplicam, não terão reclamado um instrumento como o certificado sucessório europeu. Assim, desde 17 de agosto de 2015, para fazer prova, nomeadamente da condição de herdeiro noutro Estado-membro, poder-se-á optar pela realização de uma escritura de habilitação de herdeiros junto de um cartório notarial, por um processo simplificado de habilitação de herdeiros ou por um certificado sucessório europeu. Muito obrigada pela atenção. Sou eu que agradeço, a sua apresentação, muito interessante o seu tema, e muito específico, né? Eu não tenho dúvidas. Inclusive, quando eu preparei, né? Falei, a maior dificuldade para a gente buscar a, a, a discussão dos temas são efetivamente dos temas da Mercília, porque ela trata sobre a questão notarial, né? Né, acho que nós já estivemos juntos em 2 ou 3 eventos. Ela Sim, traz a questão notarial e a questão notarial na União Europeia. Então é muito interessante que a gente aprende toda vez. Infelizmente, eu gostaria de ter conhecimento, como vejo os outros, aqui não saíram ainda, mas a publicação do seu trabalho no completo, porque o resumo traz só umas, né? É só para dar água na boca da gente mesmo, né? Só para a gente ter vontade de conhecer o trabalho adiante. Mas é extremamente interessante. Uma, porque a todo momento que você fala, Mircília, eu comparo com o Brasil, né? Então a gente tem, obviamente, nós estamos falando sobre direitos, direito comunitário, o embate da questão do direito comunitário com as regras portuguesas, notariais portuguesas, né? Você traz o Código Civil Português, que trata do assunto também, e aí eu fico comparando com o Brasil, que é tudo tão complicado, né? Se a gente tem, se nós temos uma questão registral, às vezes até notarial, sucessória de bens em outros países, totalmente diferente e complicado essa certo. intermediação, né? Eu vou ter que fazer um cumprimento de sentença estrangeira conforme as regras de outro país. E aqui mesmo também, eu tenho que passar pelo Superior Tribunal de Justiça, que para a gente é um negócio totalmente. Eu estou em São Paulo, né? Ocorre em Brasília, né? Até pouco tempo atrás, agora o STJ está fazendo de forma diferente, mas até pouco tempo atrás a gente tinha que fazer pessoalmente, então era no processo físico. Então hoje no processo eletrônico já facilita bastante. Mas é extremamente interessante essa questão e a abordagem que você dá. Tá? Como sempre, eu faço sempre os comentários, eu mando sempre alguma coisinha, né? Sim, Mas obrigada. eu sempre encaminho alguma coisa por e-mail. As meninas estão chegando aí, né? Mariana, né? Um prazer, viu? Recebê-las, né? Enquanto vocês não entravam, nós estávamos aqui já, e a Yasmin, né? Nós estávamos aqui comentando, sejam bem-vindas, né? Vocês estão, vocês estão falando de Bolonha? Vocês estão estão em Portugal? Estamos em Estão onde? Bolonha mesmo. Ah, que maravilha, que ares bons. Tá frio aí? Tá gostoso? Tá É? gostoso, até tava bastante sol. É,
É, a gente estava até aqui É, bonito na câmera, porque agora que o sol está começando a querer se pôr, então esse horário de verão da Europa fica. sim, então não tem nuvens aí. O legal é que não tem nuvens. Eu estive aí há 30 dias atrás, né? Fui a Pádua e passei por Bolonha para ir. Eu tenho um imóvel na Toscana, né? Legal. Entre Grosseto e Livorno, numa cidadezinha, aí, San Vicenzo. E eu fui aí fazer uma visita, né? Fui fazer participar do evento do Iberojur, inclusive Sim, com em certeza, sim. Padova, que aconteceu em Rio Vigo e também em Parma. Então foi legal, sejam bem-vindos. Nós estamos conversando aqui, estou conversando com a Mercília aqui. A Mercília, né, uma pesquisadora na área notarial, né? É sempre gostoso conversar com ela, né? Está no Politécnico do Porto, né? Politécnico do Porto, né? Sim, sim, é na Politécnico do Porto. Ah, que legal, né? Estive aí também, né? Eu fui visitar meus amigos da Universidade Portucalense, fica pertinho ali, né? Sim, Não é tão longe, né? Do Politécnico. É uma coincidência que nós estávamos em lugares apesar de distante, eu estive recentemente, né? Que bom. Agora em março, né? Então, muito bom estar com vocês. Muito bem, meninas, apresentem aí o que que vocês vão falar, né? Vocês vão falar, né? Horizontal direct effect of the EU directives and analysis of the case, the global industry of Tesla and cannabis. Eu não conheço esse caso, né? Olha, Depois eu fui buscando, vamos conhecer agora. Inclusive, eu vou pedir licença para a gente apresentar em inglês, porque a gente faz um programa aqui de mestrado que é em inglês, e a gente meio que reaproveitou um projeto da universidade para desenvolver mais essa pesquisa, que a gente achou bem interessante. Ah, inclusive o doutor Rui. Ah, Perfeito. O inglês de vocês com certeza é melhor do que o meu, então é, eu prefiro que vocês façam. Eu vou lhes perguntar em português, vocês respondam para mim em inglês, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Então, good afternoon, everyone. I'm Mariana. I am Yasmin. We're here to present to you a presentation about the horizontal direct effect of EU directives, an analysis of the case Gabon Industrie Tessel and Canavese. Our main organization for this presentation is basically making a background of the case, of the facts of the case. On the second view, about the opinion of the Advocate General. After that, the judgment of the CGAU and the comments and critical observations that we found in our research. So first of all, a bit of background. So Gabel Tessili and Canavesi are two Italian textile companies that made two private contracts with energy companies to supply electricity to their production sites. In 2007, an Italian law introduced an additional tax on electricity excise duties. However, in 2008, the EU made a directive which stated the need to comply with union tax rules applicable to excise duties, which was contrary to the 2007 Italian law. And it was only in 2011 that Italy seized that additional tax. However, a lot of Italian companies paid the additional tax between 2008 and 2011, and then they started reimbursement proceedings to get back the taxes that they paid because it was against an EU directive. However, the relationship between textile companies and energy companies is a horizontal one, and EU directives don't have direct effect on horizontal relationships, only on vertical relationships. So the question is, can Italian courts disapply the 2007 Italian law because it doesn't comply with the 2008 EU directive, considering that there was an horizontal relationship and that Italy only transposed the directive in 2011? So the Corte Suprema de Cassazione in Italy, in two very important judgments named Unde Servizi and Messer France cases, it held that the additional tax is really contrary to the 2008 EU directive. And then the Italian lower courts started to receive a lot of reimbursement proceedings
because all of the companies that paid additional tax from 2008 to 2011 wanted to have those taxes paid back to them. And the Italian lower courts started to have two different approaches when they received those reimbursement proceedings. A first approach was to reject the applications, stating that directives don't have an horizontal direct effect. But some other courts upheld the applications based on the principle of effectiveness, that directives need the principle of effectiveness, so they could give it effectiveness in the present cases. And the two textile companies, Gabel Industrie Tessile and Canavesi, in 2020 brought similar reimbursement proceedings before the Tribunale di Como against electricity companies. And given the legal uncertainty of such cases, because of the different approaches that the Italian lower courts were taking, the Tribunale di Como decided to refer two questions to the Court of Justice of the EU in preliminary ruling. The first question was whether a national court could disapply a provision of national law that is contrary to a clear, precise, and unconditional directive in a dispute between private individuals, that is, a horizontal relationship. And to answer the first question, the Advocate General of the CJEU, Nicolai Miliu, divided his answer into 4 points. In the first point, he discussed if a national court was permitted to apply the provisions of an unimplemented directive in a dispute between private individuals. And he concluded that the national court may do so if on basis of pre-existing national law, which, according to the Advocate General, brings forth the principles of equality and effectiveness. However, if a national court were unable to grant horizontal direct effect to directives on the basis of pre-existing national law, then EU law does not require it to do so. And in his second point, the Advocate General remembered that, as a rule, directives don't have mandatory horizontal direct effect, according to the Article 288 of the Treaty of the Functioning of the EU, and only a change in those treaties by the member states could change this to make directives have a horizontal direct effect. That's why the Advocate General says that the ball is in the member states' court to change this if they want to. And in his third point, the Advocate General discusses the concept of member state and states that in the present case, a broad concept of member state is accepted because according to some judgments like Van de Wing and Ratti, member states cannot be allowed to take advantage of their own failure to transpose a directive. So the court embraces a broad concept of member state in this context, and this is important because directives do have direct effect on vertical relationships. So if we accept more things as comparable to member states, for example, public companies, directives can have direct effect on more cases. And a way to find out if a certain organization or a certain corporation can be comparable to the state is called the Foster test. And according to this test, an organization is comparable to the state if A, they are governed by a public body, or B, they are subject to the control of a public body, or even C, if they have been given special powers to perform tasks in the public interest. And the Advocate General, in his opinion, he stated that Gabel and Canavesi, the two Italian textile companies, are not governed by public law, so they don't fulfill letter A of the Foster test, but that they could fall under letters B or C of the Foster test. But however, the court doesn't have enough information that is required to conduct such an assessment. And in his fourth and final point, to answer the first question, the Advocate General asks if the need to preserve effectiveness is an exception to the main rule contained in the Article 288 of the Treaty of the Functioning of the EU. And he answers that the principle of effectiveness is actually not an exception because untransposed directives cannot be applied based solely on the principle of effectiveness. Now moving on to the second question referred by the Tribunale di Como. And the second question is basically, based on the principle of effectiveness, can the final consumer seek reimbursement directly from the state and not the provider, precluding national legislation that does not permit him to do so? And to understand this question, it's important to understand how reimbursement proceedings work under Italian national law.
So under Italian national law, the normal proceeding is a two-step proceeding. There is a final consumer that in this case are the textile companies, Gabel and Canavesi. The final consumer paid an unlawful tax to the provider, that in this case are the energy companies, and this provider collects the tax on behalf of the state. So the final consumer, textile companies, has to firstly ask for reimbursement in civil court against the provider, and then only later the provider can ask for reimbursement against the state in administrative court. And the whole discussion in this case is because in the first reimbursement proceeding in civil court, we have two private companies, so a horizontal relationship, so we can't apply directives directly in these proceedings, in the first proceedings. And the question is asking whether the final consumer, the textile companies, could ask for reimbursement directly to the state, which would make this a vertical relationship. And in vertical relationships, we can apply directives directly. But the Advocate General's answer to this question is that the final consumer might be able to ask directly from the state, but only if the normal two-step proceeding under national legislation is excessively difficult. Now we're moving on to the judgment. So as Yasmin has already mentioned, we had basically two main decisions being made by Italian courts. From one hand, they were rejecting the reimbursement based on this prohibition of the direct horizontal effect by directives. And on the other hand, some of them were accepting it regarding the final scope, the main goal of the directive, that is to recognize undue payments even in horizontal relationships, despite being directives, due to their connection with tax relationships where EU law directly applies. So they proposed the two main questions that you mentioned, that to the first question, the answer of the court really agreed with the Advocate General, saying that a national court cannot ignore such national law that contradicts an EU directive in a dispute between private individuals. However, if a national law allows it, or if the entity involved is under state control or has special powers beyond normal private relations, then the court may disapply the conflicting national law, such as, for example, the Advocate General mentioned the Foster test in that sense. And to the second question, the court stated that consumers must be able to claim refunds directly from the state if a tax violates EU law, rather than being forced to suppliers, in this case, the two-step proceeding under national Italian legislation, especially if that makes the reimbursement impossible or excessively difficult, also therefore agreeing with the Advocate General. So basically, the first answer was a very good clarification of the limits of direct effect, which is the doctrine by which certain provisions of EU law can confer rights to individuals to claim directly before the national courts. However, as we know, there is this prohibition of directives that cannot be used in horizontal relationships. But here, of course, they provide some guidance for the national courts, and therefore end this ambiguity of decision. And on the second view, also they really strengthen the principle of effectiveness, which is the one that states that EU law has to be practical and provide real protection instead of being illusory or excessively difficult, therefore facilitating the reimbursements. And finally, some comments and some critical observations about this case. I bring to the table research made by Professor Justin Lindeboom. He's a professor in Groningen University. And he basically comments about this horizontal effect that was basically the answer to this case. First of all, he makes an interpretation of the concept of domestic law, because this decision was basically made upon another decision, another case law, that is called the Thelin Technopark case, that held that even though EU law doesn't allow horizontal direct effect, national courts can still disapply national laws that go against an EU directive if their own domestic law allows to do so.
That means that even when a directive isn't directly enforceable under EU law, national courts might still give it effect through their own legal system. However, what exactly counts as a domestic law? Because, I mean, if it's a specific legislative act, or is it a general constitutional principle that gives it the power to do so? Because if that's the case, that makes this prohibition of horizontal direct effect meaningless. Well, second of all, in the Stelling Technopark case, they used the expression may be granted. Therefore, the horizontal direct effect may be granted was never used before in EU case law. Because first of all, before that, we had the case of Poplitsky. That is this case right here, the second case mentioned, that stated a full prohibition of the horizontal direct effect, period. And then Stelling Technopark comes and says, oh, actually, it's possible. Now the court says that EU law does not require it, but also does not prevent it either. And therefore making a legal shift in that sense, giving kind of a national competence for the courts. Also, so far we've been talking about only untransposed directives, because under EU law, the directives have to be transposed into the national legal systems. However, we have here a directive that wasn't transposed yet, but what if the directive is incorrectly transposed? Here we have a reference to another case, that is this one right here, the Dansk Industry case, that said that courts cannot reinterpret domestic law against its wording, even to align with a directive. However, if we follow the logic that Stelling Technopark provided us, we can say that it might ignore national law and apply the directive directly, allowing it to affect private parties and reducing legal clarity. He also states kind of a problem with this decision, that is the normative contradiction and legal uncertainty due to the principle of sincere cooperation, that under EU law is the principle where the member states have to take all appropriate measures to ensure fulfillment of EU obligations. And in some judgments, the court inferred even positive obligations from national competences under this principle. So that leads to a normative contradiction, in a sense that EU law says that no horizontal direct effect is granted, but national law allows it. So then sincere cooperation could imply that courts must apply it anyway, therefore making kind of a legal risk in that sense. And finally, he also says that it would rely too much on national legislation, therefore giving a lack of consistency in between member states and decisions. Of course, leading to fragmentation, because if even in a member state, different courts can decide in different ways under the same matter. Imagine if the same matter all over Europe, of course, that would generate a lot of different case law, and could even generate foreign shopping in that sense. So finally, this case provides two main contributions. First, it confirms the Stelling Technopark case view, and secondly, it states that national law should solve, whenever possible, the detrimental consequences of a directive's lack of direct effect on horizontal relationships in order to fulfill the principle of effectiveness. As confirmed by the present case law, a final consumer might be able to ask for reimbursement directly from the state if the normal two-step proceeding is excessively difficult. Thank you so much for your attention. Open for questions, if you have any. We'll stop the screen sharing. Desculpa, doutor, o seu microfone está desativado. Parabéns pela pesquisa de vocês, meninas. O resumo de vocês eu nem recebi. Então, eu não tive tempo de fazer um apontamento, mas, por favor, eu peço que vocês me encaminhem os slides que vocês prepararam, para que eu possa fazer alguns comentários e levantar alguma fonte de pesquisa, bem que o tema de vocês é extremamente específico, né? Mas é muito legal a gente ver, né? Eu sempre vejo de forma maravilhosa, né? Eu dei aula há pouco tempo, acho que 2 anos, só 3 anos na minha vida tenho quase 30 de magistério, mas 3 anos de direito internacional.
Então, sobretudo em direito internacional público, né? E um pouquinho de privado foi. Mas eu fico maravilhado com a questão comunitária, né? A gente olha para a questão comunitária, para nós no Brasil, é sempre muito interessante, porque nós estamos aí no, né? Não podemos falar nem no primeiro grau de evolução do direito comunitário, acho que nós estamos no meio grau, assim, né? Sei lá se nós temos direito comunitário, porque a cada troca de governo acaba complicando a situação um pouco mais. Então, mas quando a gente vê a evolução, a Mercília apresentou agora há pouco sobre a questão notarial, né, e os embates dos cartórios, né, as questões notariais entre as regras portuguesas e as regras da comunidade europeia, acaba sendo, você vê que há uma forma de se coadunar pensamentos, isso é muito legal. E para a gente, isso é tudo novo, porque a questão notarial, como a questão de vocês, a gente tem sempre um embate, né? Uma questão tributária que envolve dois países, né? Que envolve, então, uma sobretaxa, né? A questão até então, da verticalidade. Eu não sei se foi esse primeiro caso que inaugurou, né? A visão horizontal, né? Com os efeitos horizontais. Desculpa falar em inglês aqui, que eu vou passar vergonha. Eu prefiro Imagina. a gente fazer de forma rápida, mas é muito mais fácil. Mas acho muito interessante, tá? A proibição horizontal, eu creio que ainda subsista, né? Não tem nenhuma forma. Sim, É, mas é extremamente interessante vocês fazerem esses apontamentos, tá? Parabéns para vocês. Parabéns de fazer, só de fazer, aí vocês estão fazendo mestrado. sim. Então, mestrado em Bolonha. Eu tenho que bater palma para vocês, tá? Numa, Muito numa obrigada. instituição maravilhosa, não é brincadeira, né? Vocês são realmente danados. Viu? Parabéns Muito para vocês aí, obrigada. sucesso para vocês. E o que precisar da gente, nós estamos aqui no Brasil, né? Né, comendo pão de queijo, ainda tem aqui Nossa, que fácil, né? saudade. Ai, que saudade do pão de queijo, né? Eu imagino, né? Vocês são de onde? Desculpa a Legal. indiscrição. Eu estou aqui, o Rui está junto conosco aqui, né? O Rui, seja bem-vindo, viu? A Olá, compor, boa viu? tarde. Boa tarde, o Rui conhece pão de queijo, Rui? Conheço sim. Mas você é brasileiro ou português? Não, sou português, É mas português, mas tenho conhece? muito aqui em Portugal, tenho uma diáspora Tem. brasileira muito grande e já começámos a ter O pão. lugarzinhos de coxinha, de pão de Coxinha. queijo. Que Já maravilha. Olha, não fala tem. em coxinha, não, aí você apelou, sabe? Você foi além do Uhum. necessário. Você falar em coxinha para essas meninas, elas estão conhecendo o Arantini, essas coisas, né? E aí você Uhum. fala a coxinha não é Bobadinha. massa de arroz e tal, é Uhum. outra coisa. Né? Elas estão passando necessidade aí em Belém, mas bem que é maravilhoso, a comida é maravilhosa. Meninas, sucesso para vocês, tá? Eu vou colocar aqui Obrigada. o meu e-mail e vocês, por favor, me cutucam lá, manda mensagem, que eu tenho alguma. Mas me manda o texto de vocês primeiro para dar um tempinho aí, um fim de semana, para eu poder preparar alguma coisa para vocês, para poder auxiliar vocês aí, não é que eu precise auxiliar vocês, mas aí na publicação do futuro trabalho, tá bom? A gente precisa de Obrigada. contato aí também com os professores aí para a gente desenvolver. Não deixa de mandar uma mensagem, não, tá Pode bom? deixar. Para Pode gente, para deixar. gente, para Tem o gente WhatsApp do conversar, doutor. tá? Um grande abraço para vocês, sucesso para vocês aí. Eu vou colocar meu WhatsApp também, tá bom? Muito obrigada, eu vou ver obrigada. também. Fiquem à vontade. Tá? Um grande abraço para vocês, sucesso e parabéns novamente. Muito Obrigada, muito obrigada. obrigada. Com licença, eu vou fechar o microfone. Tá? Fica à vontade, fica à vontade. Bom, então agora, né, nós passamos a palavra então ao Rui Garrido, da Universidade Portucalense, né? Eu tive aí na Universidade Portucalense agora em março, né, com a professora Maria Manuela, com a querida Sim, professora sim. Dora. A professora Dora Sim, sim. é minha amiga já de anos, né? Ela só tem um defeito, que ela não tem WhatsApp, né? Tem que mandar mensagens para ela de e-mail, que ela não É usa o verdade. WhatsApp de jeito nenhum.
mas eu gosto demais da Dora Alves, é uma querida, É verdade, sim. é uma pessoa muito especial que todo mundo adora. Aí você vai falar sobre as reparações do colonialismo, injustiça histórica, né? Lições sobre a experiência lusófona. É Parabéns aí pela verdade, pesquisa. sim. Já de antemão, tens a palavra, meu amigo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, estimado colega Sildo, pela moderação. Eu acabei por chegar um bocadinho mais tarde, mas ainda vi um bocado do trabalho dos colegas, praticamente quase todo. Um, eu vou apresentar um trabalho com o qual eu tenho. Eu ia-lhe só pedir, se é possível, permitir a partilha de tela. Eu acabei de lhe mandar uma solicitação, porque eu tenho uma pequena apresentação, muito breve, porque também esta pesquisa está numa fase, também ela, não embrionária, mas também numa fase em construção. Este tema, ok, acho que já é possível. Obrigado. Este tema tem-me ocupado, só aqui um segundo. Pronto, agora acho que sim, que me conseguem ver. Este tema tem-me ocupado nos últimos meses. Já acompanho aquele que tem sido o debate das reparações históricas, sobretudo a experiência do Caribe, que é aquela que é mais conhecida. Mas, como eu sou doutorado em estudos africanos e o continente africano, para mim, é o mais relevante. Uh, o mote para toda esta investigação está exatamente na iniciativa da União Africana, nomeadamente no ano das reparações históricas, que é aquele que nós estamos a viver este ano, 2025, e, portanto, há todo um conjunto de eventos jurídicos e políticos, mas sobretudo também sociais, em torno desta ideia da reparação pelos crimes do colonialismo e a reparação de injustiças históricas. E eu debrucei-me um bocado no caso português, e eu vou explicar isto mais à frente, porque de repente em Portugal isto também passou a ser um assunto, como é, de resto, em várias outras antigas potências coloniais, desde logo a questão da França, mas também a Bélgica, e o caso mais avançado é o caso da Alemanha, que eu vou falar também muito tangencialmente. Eu não, em termos introdutórios, eu vou fazer só uma pequena abordagem. Acho que não, isto é do conhecimento da história geral. Todos nós sabemos da chegada dos europeus ao continente africano, o movimento de escravatura e de tráfico de pessoas pelo Atlântico para as Américas, a desumanização que estas pessoas foram de alguma forma sujeitas, na altura falava-se em nações civilizadas, versus os povos que nem sequer se sabia se tinham alma. Portanto, há todo um conjunto de factos à época que hoje há uma grande demanda pela questão da reparação. Dois eventos-chave aqui no meu caso concreto, que é desde logo a Conferência de Berlim de 1884-85, que marca aquela que é a corrida ao continente africano. Portanto, até então a colonização europeia era sobretudo nas costas, e todos nós provavelmente já ouvimos falar dos entrepostos de escravos, era exatamente, eles eram capturados no interior do território, eram trazidos para os entrepostos de escravos, e depois eram enviados por navios negreiros sobretudo para o Brasil, e o colonialismo português é responsável, grosso modo, pela transferência de 6 milhões de pessoas pelo Atlântico. E depois um segundo momento, que para mim também é chave nesta investigação, que é a questão do colonialismo tardio português. Nós estamos a falar sobretudo do período do final do século XX, segunda metade do século XX, perdão, aqueles primeiros 25 anos, fim da Primeira Guerra Mundial até à descolonização em 75, onde também é conhecido da história, Portugal travou uma guerra colonial ou de libertação colonial, dependendo do ponto de vista, com aqueles que eram os seus territórios que, de alguma forma, procuravam ascender à independência. Ora, é exatamente aqui que eu vou procurar e tenho estado a explorar nesta investigação, que mais uma vez não são considerações primárias, eventuais responsabilidades do Estado português à luz do direito internacional público. Okay?
Também dizer-vos só que este debate não é novo, o debate das reparações ou a ânsia por uma reparação histórica. Já do tempo da colonização ela se verificava, portanto, algumas lideranças, sobretudo do movimento panafricanista, exigiam já alguma que era a reparação pela colonização dos Estados europeus, mas há alguns eventos-chave e conferências marcantes que eu não posso deixar de mencionar. Desde logo, o mais importante, no caso africano, é a proclamação da Abuja de 93, quando foi feita a primeira conferência para eventuais reparações, e nesta proclamação é exigido desde logo o reconhecimento pelas antigas potências coloniais daquele que era o seu passado violento no continente africano. E depois exigia-se, elencava-se aqui um conjunto de medidas para a mitigação ou reparação de danos, mas, sobretudo, o reconhecimento do passado colonial. Dizer que esta questão, apesar de parecer linear, há vários países que ainda hoje se recusam a fazê-lo. Okay? Depois, ao nível das Nações Unidas, é importante a Conferência de Durban, em 2001, uma conferência geral sobre o racismo, a discriminação racial, xenofobia e, no fundo, intolerâncias correlatas, onde se identifica claramente que o racismo e a discriminação racial, sobretudo, não só nas sociedades ocidentais, mas também em países que foram colónias, é um produto daquele que é o passado violento da colonização. Portanto, aqui a identificação, ao longo do tempo, esta consciência que se vai abrindo de que as potências, ou as antigas potências coloniais, têm o dever de reparar. Depois, ao nível do Caribe, e aqui é onde as coisas começam a estar bem mais consolidadas, em 2013 foi apresentado o plano de ação do CARICOM em 10 pontos. É um plano bastante interessante. Começa desde logo por um pedido de desculpa pleno, um reconhecimento da culpa e o pedido de perdão, e depois elenca um conjunto de medidas que os Estados europeus têm no fomento no sentido de reparar esse dano colonial. Só o ponto 10º é que se fala da compensação pecuniária, porque até então nós podemos entender que é tudo à base de fomento da cooperação, aumento da cooperação internacional, ao nível estratégico, desde logo educação, saúde, eventual retorno de populações afrodescendentes no Caribe que queiram retornar ao continente, um apoio dos Estados antigas potências coloniais nesse retorno. Portanto, o plano do CARICOM é bastante interessante. É mais político que jurídico. E até aqui nós estávamos no âmbito das organizações internacionais até chegarmos a 2021, àquele que é a Declaração Conjunta entre a Alemanha e a Namíbia, na qual a Alemanha reconheceu a autoria daquilo que é conhecido como o primeiro genocídio do século XX. Estamos em 1904 a 1908, e a Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha algumas colónias no continente africano. O território que hoje corresponde à Namíbia era uma delas. E o povo ovarero e o Nama foram, de alguma forma, sujeitos a práticas que hoje a Alemanha reconhece como ato de genocídio. É preciso relembrar que o genocídio só surge como crime internacional em 1948, mas a Alemanha vai reconhecê-lo enquanto tal. Mas fala em compensações, não fala em reparação. E foi estratégico. O poder da Alemanha aqui negocial foi estratégico. Se a Alemanha falasse em reparação, teria vários países europeus a pegar o pé da Alemanha, passando a expressão, por causa de crimes mais recentes, nomeadamente da reparação pela Segunda Guerra Mundial, à cabeça, por exemplo, a Grécia. Mas é um precedente que eu estou a usar como é possível que os Estados, entre a antiga potência colonial e colonizado, entrem em diálogo no sentido de alguma forma, uma compensação, um reconhecimento ou eventual reparação. Depois, voltamos ao continente africano e agora é mais forte. De 2021 para a frente, a União Africana tem liderado claramente este processo, com a Conferência de Acre 2023, que vai trazer a proclamação na mesma conferência, em que
pedindo-se à cabeça um reconhecimento de culpa. O segundo ponto já é logo a compensação financeira pelo subdesenvolvimento do continente africano. Portanto, há aqui uma agenda muito mais forte no sentido de reparar a injustiça e a marginalização que ainda hoje o continente africano sofre. Okay? Isto culmina tudo assim em eventos políticos no ano das reparações, que é aquele que estamos a viver. No caso português, isto abre-se, ou há dois momentos-chave para mim, que é desde logo de janeiro de 20, a deputada Joacim Catar Moreira coloca esta questão no Parlamento Português, na Assembleia da República, exigindo a inventariação, o inventariado, no fundo, do património que está em território português, mas que foi extraído forçosamente dos territórios outrora colonizados. Portanto, há um inventário para que possa ser devolvido. É uma das partes das reparações. Mas mais interessante que isso, em abril do ano passado, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, defende exatamente o que está no headline dessa notícia, que Portugal tem a obrigação de reparar os crimes da era colonial. No dia seguinte ele vai desfazer o que disse, isto é de 24 de abril, no dia 27 de abril de 24, ele vai dizer assim, mas Portugal já faz, a partir da cooperação, uma cooperação mais forte, sobretudo com os PALOP, mas a ideia está lançada. Há um órgão de Estado que diz é preciso reparar. Okay? Então eu fui pesquisar como é que nós podemos fazer esta reparação. Eu vou saltar a questão do dever moral, que eu já estou a falar há 15 minutos, e eu sei que o tempo é curto, apesar de eu ser o último, mas vou para a questão do direito. E eu encontro três desafios, ou de alguma forma, três grandes limitações à questão da reparação. O primeiro é o princípio do direito intertemporal. O segundo, mais conhecido de toda a gente jurista, que é a não retroatividade dos tratados, que está vertido na Convenção de Viena sobre os tratados. E o terceiro é o próprio projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional dos Estados por facto internacionalmente ilícito. Vou olhar um bocadinho a cada um e, no final, eu tento fazer as minhas considerações. O princípio do direito intertemporal, que todos nós conhecemos, embora muitos de nós tenhamos alguma dificuldade em dizer onde é que ele começa exatamente, é no Tribunal Permanente de Justiça Internacional, no fundo, que hoje é o Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça, e ele é firmado numa disputa territorial entre os Países Baixos e os Estados Unidos da América em 1928. Isto porquê? Porque os Estados Unidos, refere-se ao caso da Ilha de Palma, que é hoje Indonésia. Portanto, os Estados Unidos herdaram de Espanha um conjunto de territórios, da qual estaria, à partida, a Ilha de Palma incluída. E os Países Baixos, portanto a Holanda, teriam relações com essa ilha e acordos comerciais bem mais recentes. E, portanto, há uma disputa da soberania do território. Quer os Países Baixos, quer os Estados Unidos da América dizem que nós temos direito de soberania sobre este território. O tribunal, à época, vai definir que só se pode aplicar em determinada disputa o direito que é contemporâneo ao facto e não exatamente o direito que está em vigor a quando da disputa. Isto para dizer que, no fundo, os Países Baixos tinham a soberania sobre o território. Mas é esta ideia que nós temos que extrair daqui, que é, e falando de reparações, não existe nenhum direito nos séculos XV, XVI ou XVII sobre tráfico de pessoas. Não existe sobre escravatura. Portanto, quando nós olhamos para estes eventos e os condenamos moralmente e de forma correta, e hoje legalmente também, nós não podemos pegar no direito de hoje e aplicá-lo a factos com 200, 300, 400 anos. É este o princípio do direito intertemporal. Isto já nos cria uma dificuldade. O segundo, que toda a gente conhece, é a não retroatividade dos tratados, portanto, e vou sumariar, para não nos ocupar aqui muito tempo, à época da colonização, o direito internacional ainda era um direito internacional clássico, muito centrado nos Estados. As organizações internacionais surgem depois da Primeira Guerra Mundial, já no século XX. Não havia qualquer tratado de direitos humanos. Portanto, na prática, os Estados não estão vinculados a nenhuma obrigação internacional. Mas lembram-se lá atrás, eu vos falar do colonialismo tardio português.
Pois bem, ele vai até 1975. E há aqui algumas coisas que são importantes. Desde logo, porque Portugal teve uma guerra com as colónias. E se nós considerarmos tudo o mesmo território, então é um conflito armado não internacional e aplica-se, no mínimo, o artigo 3 comum às convenções de Genebra, já em vigor nesta época. Okay? Portanto, há aqui uma possibilidade, pelo menos, aplicável à Guerra de Libertação Colonial. Depois há o projeto de artigos da responsabilidade internacional, desde logo, sempre que um Estado viola uma obrigação internacional à qual ele está vinculado, dá lugar à responsabilidade. O artigo 13 vem na linha do que é o direito intertemporal, dizer que se o Estado não está vinculado a uma determinada obrigação, então ele não incorre em responsabilidade por esse mesmo facto. Porquê? Porque o Estado não é parte de determinado tratado. Certo? Então, se o tratado não existe, a priori também não há lugar à responsabilidade. Eu sei que o caminho chegado aqui não parece animador para a questão da reparação. Mas vamos por partes. Primeiro, nós temos um precedente que é o da Namíbia. O Estado alemão e o Estado da Namíbia chegaram a um acordo e que reconhecem o passado violento de um facto que nós hoje conhecemos como genocídio e, ainda que a Alemanha não tenha reparado, ela compensou esse dano. E, portanto, há aqui algumas questões que nós podemos pensar. Depois, há um conjunto de académicos críticos do direito internacional e também das abordagens do terceiro mundo do direito internacional que dizem que a construção do próprio direito internacional é ela própria um espelho dos interesses do Ocidente. Ou, dito de outra forma, é imperialista, estruturalmente racista e marginaliza o resto do mundo. Ora, são estes académicos que têm puxado mais esta questão da reparação, é preciso olhar para os factos e, ainda que o direito atual não permita, é preciso repensar este direito. Como? Confesso-vos que não sei. Assumo. Mas é uma proposta de reconstrução. Okay? E depois há um facto que eu acho que no caso português também, e com isto eu encerro, não é? Que é uma lei de 2015 em que Portugal, no fundo, repara um crime do passado. Embora ele não seja exatamente posto como crime, mas um facto do século XVI e XVII, perdão, do século XV e XVI, perdão, no início da Inquisição na Península Ibérica, que é a expulsão dos judeus sefarditas. Ora, porquê é que eu estou a olhar para esta questão? Porque a lei da reparação atribui a nacionalidade a descendentes vivos dos judeus sefarditas, ou seja, os judeus expulsos no século XV e XVI na Península Ibérica por força da Inquisição. Ora, se o Estado português, portanto, a Assembleia da República, órgão de Estado, entende que deve reparar um facto passado com mais de 4 séculos, a questão que eu faço é, então, e por que não reparar factos cometidos em território português, porque o Estado português entendia-se como um território ultramarino, okay? Portanto, se é um facto dentro do Estado português, por que não também esta ideia da reparação? Estes são os meus caminhos de investigação, como vem, é apenas um mapear do estado da arte, daquilo que têm sido as minhas possibilidades, os meus questionamentos. Eu estou a sustentar a minha investigação nestes 3 pontos essenciais e eu gostava de vos ouvir para ter aqui alguns comentários da vossa parte acerca disto. Muito obrigado e fica a aguardar comentários. Muito obrigado. Extremamente interessante. Parabéns pela pesquisa, Rui. Olha, eu estava anotando algumas coisas aqui, né? Eu acho que talvez, eu estou aqui com o papagaio de pirata aqui, meu monitor, o Frederico está anotando, só toda assistiu a apresentação aqui. É um prazer muito grande para a gente poder ouvir de temas também extremamente interessantes, né? Uma, eh,
talvez não uma reparação, mas talvez uma compensação. Talvez a gente Uhum, é, é, talvez poderiam começar com o menor, uhum, né? Eu acho que antes disso, o reconhecimento. Porque uhum, eu acredito que nós não consigamos falar em evolução ou historicidade de direitos humanos sem direito internacional, porque os direitos humanos uhum. são universais e que são transfronteiriços, né? A gente não consegue falar numa coisa. Então, não há, eu não vejo essa dissociação. Nós temos que caminhar junto e Uhum. seguindo eu acho que Canottieri coloca isso, né? Mas a Alemanha é muito boa, né, em fazer essas coisas, né? Então, a gente Sem já vê a dúvida. participação, né? Eles têm uma especialidade enorme, né? Mas, olha, eu Uhum, fico extremamente interessante, né? Assim, a atualidade, a profundidade da teórica da temática não perde, né? Essa atualidade, você vem uhum, levantando uma questão que é extremamente importante, né? No Brasil, em alguns momentos, né, já se levantou essa questão, né? Nós temos, na verdade, nós precisamos de uma união muito maior, Brasil e Portugal, uhum, né? Eu sou cidadão português, então acabo tendo graças a meu avô, né? Então uhum, meu filho mora no Porto, né? Então tem uma ligação muito íntima com Portugal, né? Tenho amigos, né? Tenho família. Então, vejo que nós precisamos de uma união maior, né? Ao invés de uma disputa boba. E que talvez o reconhecimento, acho que seja o primeiro passo, o reconhecimento de uhum, alguma dessa situação tão prejudicial. Quanto à compensação, reparação, é algo meio inimaginável. Visto que agora nós vamos, já que seguindo aí o mesmo tom da sua pesquisa, eu vejo sob o ponto de vista mais atual. Eu sou um pesquisador da área de direito do direito digital, e vejo hoje nós servindo, né, a população em geral servindo como é, a espelho do que já uhum, aconteceu, da mesma forma já ocorrida, né? Nós somos então aí hoje escravizados pelos dados, uhum. né? A ocorrência de um colonialismo de dados, né? Sim, Em sim. que as nações menos providas continuam servidoras de informações, Uhum, né? E antes a gente falava, a nossa preocupação, Rui, era governamental, né? Então era o governo, era o império, assim, né? Eram pessoas jurídicas, podemos chamar assim, e hoje nós estamos uhum. com Big Techs, que não tem fronteiras, novamente, estamos na mesma Exatamente. situação e que nos tornamos escravos, né, a todo momento, Uhum, com a invasão de privacidade. O que é privacidade, né? Daniel Solov trata uhum, isso, né, revisitando aí os conceitos de privacidade e intimidade e trazendo aí sobre o aspecto mais moderno, mas talvez nós estamos ainda batendo na mesma tecla, né? Não estamos Isso é verdade, colonizando, sim. buscamos, né, produtos, né? Mas o produto Uhum. talvez sejamos nós, né? Os nossos Me- dados, né? Mas isso é muito curioso, porque no caso, por exemplo, do Caribe, o plano prevê um apoio aos países do Caribe para a digitalização, porque se entende exatamente que estes territórios, como estão numa periferia, estão com menos acesso à tecnologia, e isso foi inscrito como um dos objetivos da reparação, ou seja, uma maior interconexão digital. Mas depois tem esse reverso, não é? Tem esse outro lado, que é quando nós entramos no universo digital, então nós podemos estar a entrar noutro domínio de outra colonização que nunca mais acaba. Que nunca mais E acaba, segue, sim. e segue, e segue aqui uma proposta aí para a gente escrever alguma coisa juntos, né? Sobre Uhum, essa
essa questão, a sua experiência na colonização, né, na reparação, nessa ideia, porque nós já Uhum, temos casos, inclusive, né, de empresas, né, de big techs, a utilização de dados, uhum, né, na África. Quer dizer, nós estamos lá abusando da África novamente, né, agora extraindo dados sem compensação nenhuma, sem uhum. nenhuma forma de retribuição, de contraprestação. Então, segue aí, né? O meu e-mail segue à disposição, caso Obrigado. tenha interesse, né? Encontra no chat aí, viu? Acho que eu coloquei, tem Estou a tomar sim, nota. Sim, sim, tá? estou a tomar nota. É cildo.giolo@direitofranca.br, é a faculdade que nós estamos aqui. Mas parabéns pela pesquisa, parabéns aí todos, né, por essa Muito busca obrigado. de conhecimento extremamente interessante. Não, mas ficamos aqui muito impressionados aqui com a pesquisa. Parabéns, viu? Obrigado. Um grande abraço. E segue a proposta, vamos escrever juntos aí, tá? Fique com Deus. Bom, eu acredito que eu acho que nós tínhamos o Márcio Fernandes Rodrigues, que estava conosco, que nos deixou, deve ter, talvez por algum problema. Não, o Márcio acho que tem problema visual, ele deve ter tido algum problema para continuar e não continuou conosco. É, ele está aqui, será? O Márcio? Creio que não, doutor. Creio que ele saiu mesmo. Não. Ah, acho que Ana Raquel também, né? Ana Raquel Barbosa. Também não apareceu aqui para mim para Não, aditivo, também não não. está. Bom, então, a não ser assim, sobre as pesquisas, né? Eu gosto de enviar, né? Eu sempre escrevo alguma coisa, faço algumas coisas pertinentes sobre os trabalhos que eu busquei, né? Mas, em geral, né? Os temas, eles acabam, né? É difícil falar sobre a convergência dessa quantidade de temas, né? E os mais diversos, né? Mas todos os trabalhos, né, acabam convergindo no que diz respeito à riqueza, à complexidade de questões atuais que envolvem circulações de decisões, né, no caso da Mercília, né, a proteção de direitos fundamentais no contexto transnacionais, que aí envolve, né, muitas situações, né, é o caso trazido pelo Rui também, a transformação digital, né, e também a questão do ruído que diz respeito ao enfrentamento de passados históricos, né, e questões ainda não resolvidas. Apesar da diversidade temática, né, os trabalhos convergem no ponto fundamental, né? Todos tratam, né, de alguma forma, de necessidade de reconhecimento jurídico, seja de direitos e obrigações ou de documentos ou memórias, né? Um espaço que ultrapassa fronteiras de estados. É importante e é justamente o foco da dessa banca nossa de hoje. Bom, eu coloco assim à disposição de todos, né, para a gente poder contribuir, né? Eu sempre trago alguns textos, né? Eh, Aqui, apesar de não, né, não vou, né, nós temos um trabalho da Júlia Mesanotti, que pode ajudar aí o Rui, né, eu posso passar para ele, que eu tenho aqui, que eu acabei colecionando. O trabalho do Márcio. O Márcio não estava, mas a nossa Mirelle Hildebrand pode ajudar muito a pesquisa dele. Deixa eu ver quem mais aqui que eu tinha. Da Mercília eu sempre contribuo, né? Eu não sei se ajuda, se mais ajuda ou se atrapalha, Mercília, né? Mas tenho mais 3 livros aqui que eu posso ajudar vocês. E eu estou cometendo crimes contra os direitos autorais, que eu acabo enviando os PDFs aqui, né? Mas auxiliam aí na pesquisa. Ô, Mercília, eu espero estar mais ajudando aqui você Sim, na sua tem pesquisa do que ajudado. atrapalhando. Que Depois eu bom, que envio-lhe bom. um e-mail, e isso. Sim, sim, perfeito. Eu encaminho para você com muito carinho, tá? É sempre um prazer. Obrigada. Viu? O trabalho do Rui, extremamente específico, e acabei, né? É que
para a gente, eles enviam, então, um resumo, então a gente acaba ficando muito restrito, e a apresentação de vocês é que acaba dando um enriquecimento maior, né? Mas se você, é, se me encaminharem aí os textos que vocês têm, alguma coisa, para a gente possa contribuir, fica mais fácil. Tá bom? Grande abraço a todos, espero que tenha sido interessante para vocês, como foi para mim. Agradeço aí o Iberujur pelo convite, é sempre um prazer, tá? Fiquem com Deus, né? Aí é esse comecinho de noite aí na Europa, né? Aproveitem bastante, né? As meninas, né? Lá na Itália, né? Comam um carbonara em homenagem, né? E um bacalhau em Portugal, né? Como eu tenho saudade. Fiquem com Deus, viu? Tudo de bom a todos, tá? Um grande abraço.